Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Augusto e hoje eu vou fazer um vídeo sobre cálculo judicial. Não, eu não vou ensinar a fazer cálculo judicial, não sou especialista nisso, não peguei nenhum papel e caneta, lousa, nada para fazer cálculo, não peguei uma tabelinha aqui para mostrar para vocês, nada disso. É só para ter uma noção mesmo, viu? É só para perder o medo do assunto. Por que a gente tem que saber o básico sobre um cálculo judicial? Ora, a gente tem muitas possibilidades, tem muita gente que faz cálculo. Hoje você tem um cálculo, você pode contratar serviço pela internet. Você manda os dados, te entrega um cálculo pronto. Você tem programa que funciona, certo? Mas é interessante você ter alguma noção. Por quê? Quando se vai ajuizar uma execução por quantia certa ou um cumprimento de decisão judicial, né, quantia certa, pode ser uma execução por título extrajudicial ou pode ser por título judicial, né? Obrigatoriamente você vai ter que apresentar uma memória de cálculo, ou no próprio corpo da petição, ou um documento separado. E essa memória de cálculo, ela vai conter alguns elementos básicos. E mesmo que não tenha sido você que preparou o cálculo, é importante você saber disso, viu? Ter algum conhecimento. Olha só, você vai fazer um cálculo, você tem que ver alguns elementos assim que são assim principais. Eu faço assim, eu como procurador. Cálculo mais simples eu mesmo faço. Honorários, dívida tributária, alguns valores. Quando é um cálculo muito complicado, não assim por causa da dificuldade, mas por causa do número de elementos, um relacionado, por exemplo, a vencimento de servidor. Você tem que calcular 5 anos, mês por mês. Aí eu peço ajuda aos universitários, estou brincando, ao sector de contabilidade, tem gente que faz esse cálculo, né? Agora, se o cálculo é mais simples, envolve poucas parcelas, tal, eu mesmo faço, viu? E é importante a gente ter essa noção. Para a gente fazer um cálculo, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que coletar alguns dados. A gente tem que ver qual valor que você quer calcular, qual valor que você vai atualizar. Beleza. Qual o valor inicial, né? Qual é a data inicial que você vai do cálculo? Às vezes tem mais de uma data, de repente a correção monetária de uma data, o juro contado de outra data, depende, né? Então a gente tem que ter atenção, tem que ter calma, serenidade, não deixar para a última hora. E nós vamos ter a data final do cálculo. Que data que é? Bom, se eu estou ajuizando uma execução, vai ser a data do ajuizamento. Agora, de repente, eu não estou com uma inicial, de repente eu estou impugnando um cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Aí o fulano apresentou um cálculo com a data de agosto de 2019. Ué, se eu for impugnar agora em maio de 2020, não adianta eu apresentar o cálculo com a posição maio de 2020. Eu tenho que apresentar lá com agosto de 2019, para o juiz poder comparar quem está certo. Então, eu vou definir também a data final do cálculo. Então, tem o termo inicial e o termo final. Data inicial e data final, né? A data final vai ser uma só. A data inicial depende, porque pode ser uma data inicial só para correção monetária e outra para juros, tá bom? Tem que fazer essa diferenciação. Vamos definir também qual índice que vai ser utilizado. Muitas vezes os tribunais eles têm uma tabela já oficial daquele tribunal. E vamos ver também os juros. Normalmente o juro vai ser de 0,5% ou 1% ao mês. Normalmente, né? Mas pode ser a gente pode ter algum outro critério de juros. Então, se você for apresentar uma execução, seja uma execução por título extrajudicial, seja um cumprimento de sentença, você tem que apresentar memória de cálculo. E é interessante você saber fazer o cálculo, ou pelo menos saber como foi feito. E se você for impugnar também uma execução, você vai ter que apresentar também a memória de cálculo. Ou se alguém está fazendo para você, é interessante você saber como que é feita essa memória de cálculo, viu? O que é memória de cálculo? É a conta no papel, você coloca os elementos ali que você... termo inicial, termo final, valor, critério de atualização, não sei o que, tal, e depois faz a conta e mostra para o juiz, para que o juiz entenda também como foi feito. Olha, tem programa de internet, tem programas assim dos tribunais para fazer cálculo, tem programa assim de site que não é tribunal, certo? Tem alguns tribunais que exigem que o programa dele seja utilizado, tem isso, a Justiça Federal tem isso, se eu não estou enganado. Se alguém trabalhar na Justiça Federal, confirma para mim.
Muitas vezes os tribunais têm tabelas de atualização com determinado índice, IPCA, não sei o que, então tem índices. A tabela, às vezes, ela pode ser de 2 fatores, ou seja, tem um valor agora no último mês e tem um valor nos outros meses, valores diferentes. Pode ser de 2 fatores, pode ser de um fator só. Quando é de 2 fatores, você divide pelo... Falar assim em termos gerais, tá? Só para entender, o objetivo nosso não é ensinar cálculo, é só assim apresentar algumas coisinhas para perder o medo, né, de estudar o cálculo. Quando você tem uma tabela de 2 fatores, então você tem um índice que é progressivo. Então, sei lá, no mês de, vamos supor, no mês de maio, o índice é 1,1. No mês de junho vai ser 1,11, 1,11. No mês de julho vai ser 1,2. Então vai aumentando o índice, né? Então, normalmente, quando você vai atualizar, utilizar uma tabela dessas, você divide pelo coeficiente mais pretérito, né, da data mais pretérita, e multiplica pelo coeficiente do mês final. Então, você divide pelo coeficiente do mês correspondente ao termo inicial da conta e multiplica pelo coeficiente do termo final, tá bom? Agora, quando você tem uma tabela de um fator só, como é que você sabe? O último índice vai ser 1. Por quê? Eu quero atualizar uma coisa desse mês mesmo, do mês tal. Eu estou no mês? Vou multiplicar por 1, não tem atualização. Agora eu quero atualizar lá para agosto de 2019. Qual quantia que você quer atualizar? A quantia é R$1.000. Qual é o coeficiente que está lá em agosto? Tal. Multiplica por 1.000. Pronto. Fez uma operação só. Então tem tabela que é de um fator e tabela que é de 2, que são de 2 fatores. As duas são facinhas de lidar, viu, gente? As duas são facinhas, tá? Matematicamente seria a mesma coisa. Só que uma você tem que dividir pelo coeficiente do mês correspondente ao termo inicial e multiplicar pelo coeficiente correspondente ao mês do termo final. E a outra não. A outra você apenas multiplica o valor que você quer atualizar pelo coeficiente do termo inicial. Por quê? Porque os índices já eles vão decrescendo até chegar do mês corrente, que é 1, certo? Então, é tabela de um fator só. Com o tempo a gente adquire experiência, sabe mexer nas duas, viu? Não tem mistério não, tá? Mas sabe que tem 2 tipos de tabela, de um fator e de 2 fatores. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção em cálculos é sobre a questão dos juros. Então, muitas vezes você faz o cálculo, você coloca juros e correção monetária. Bom, como que você faz? Primeiro você calcula a correção monetária, então você faz a atualização do valor. E depois que você já tiver atualizado, aí você calcula os juros, tá? Aí você calcula os juros. O dia que você for refazer esse cálculo, então você fez o cálculo em janeiro de 2019. Aí em maio de 2020, você quer refazer esse cálculo. O que você vai fazer? Você vai fazer o cálculo de novo. Você vai pegar aquela posição originária que gerou aquele cálculo que você fez em janeiro de 2019 e vai fazer tudo de novo. Você não vai pegar essa quantia a que você chegou em janeiro de 2019 e aplicar em cima dela juro e correção monetária. Sabe por quê? Porque essa quantia aqui de janeiro de 2019, ela já tem os juros. Se você fizer isso, você vai praticar o anatocismo, ou seja, fazendo juro sobre juro. Então você tinha uma quantia de janeiro de 2018 que você colocou juro e correção monetária e chegou em tal valor em janeiro de 2019. Eu quero calcular agora em maio de 2020. Dá para fazer? Dá. Só que em vez de pegar o valor finalizado de janeiro de 2019, eu pego o valor inicial lá, de janeiro de 2018. Aí eu calculo correção monetária, eu esqueço aquela conta que eu fiz em janeiro de 2019, eu esqueço aquela conta. Eu calculo lá o principal de janeiro de 2018 até agora maio de 2020 e depois eu calculo o juro em cima de tudo isso e aplico de novo, faço a conta. Senão fica juros sobre juros se você fizer diferente, viu? Agora, como que você calcula os juros? Olha, a gente não vai ficar entrando em detalhes aqui, não é? Mas você faz a conta do mês cheio, então você verifica quantos meses tem.
Então você vai contar o número de meses que tem entre uma data e a outra. Ah, são, sei lá, são 24 meses. Qual é o percentual de juros mensal? É 1%? Então dá 24%. Ah, é 0,5%? 0,5% em 24 meses, você multiplica 24 por 0,5%, 0,5 dá 12. Então seriam 12%. Mas isso, gente, isso é questão de prática, de fazer, de estudar, assim, especial. Tem livrinho que ensina a calcular, tem site da internet que ensina a calcular, tem vídeos falando sobre isso, né? Mas é a mensagem que eu quero deixar desse vídeo, que é importante você ter noções de como é realizar o cálculo judicial, tá certo? Porque mesmo que você não fizer o cálculo, é importante você saber como ele foi feito por outrem, tá bom? Então é só essa noção que eu queria passar para vocês, tá certo? Então, até o próximo vídeo, bom estudo para todos, hein? Tchau, pessoal.